transformador. Foi andar de TGV, como dizia a Mónica Cummings, para mim foi andar de TGV. Então vamos falar-vos um bocadinho de uma forma mais, não é mais profunda, tocar nos temas, em alguns temas importantes que falámos no dia 24 e 25, mas para aqueles que estão aqui pela primeira vez, vamos dar o início à nossa reunião falando, antes de mais, da empresa e depois passo a palavra à doutora Teresa para nos falar do produto e tomar, digamos que as rédeas do resto da reunião. Temos hoje aqui um grupo, somos quatro, não é? Um quarteto, penso eu, maravilhoso para falar. A Helena diz que são cinco, onde a doutora Teresa vai dirigir, pois somos quatro, para vos falar de alguns temas. Espero que gostem. Vamos então começar. Eu vou aqui partilhar a minha tela. Vamos ver se isto corre bem. Penso que sim. Estão a ver bem? Vou talvez aqui aumentar um bocadinho. É só expandires a Pronto. apresentação. Desculpa, Teresa. É só expandires a apresentação. Ok. Vamos lá então falar um bocadinho da empresa LifeWave, que eu não estou aqui. Desculpa lá, que eu vou tirar aqui o meu teclado. Aqui. Pronto. Ora bem, vamos então começar a falar-vos sobre, para mim é um ponto importante. Eu costumo sempre perguntar, principalmente para aqueles que estão aqui a primeira vez, não é? Gosto sempre de dizer-vos porque foi aquilo que eu senti, para mim foi muito importante e hoje respeito muito a pessoa que me convidou para estar numa apresentação, é porque realmente esta pessoa acredita não só que procuramos não envelhecer, eu hoje penso diferente, que acredita que está a fazer o melhor para nós. Cada vez que somos convidados para estar em alguma apresentação da LifeWave, é porque realmente a pessoa já foi impactada por esta tecnologia e por esta empresa e por isso nos convida para ouvirmos falar sobre a tecnologia. E vamos então falar um bocadinho desta empresa. Esta empresa já tem 20 anos, quase, que é mais 21. Este ano já faz 21. É uma empresa que opera praticamente e a 100%, não o Dr. David Schmidt, porque ele tem imensas patentes, mas a LifeWave procura realmente melhorar a nossa saúde, o nosso bem-estar, tem realmente muita tecnologia para a beleza, mas no conto geral, o que esta empresa procura é realmente dar-nos uma longevidade e uma vida com muita qualidade. Realmente já tem muitos resultados comprovados bastante surpreendentes. E quem é o CEO, quem é o responsável há 21 anos desta empresa? É um cientista, é alguém muito especial que desde muito jovem se dedicou à ciência. Claro que ele pequenino ainda não era um cientista, mas com 8 anos já tinha o bichinho da ciência e da investigação. É o Dr. David Schmidt. Ele é um homem muito reconhecido nos Estados Unidos por várias empresas. Ele é realmente muito reconhecido e por isso, e por este reconhecimento que os Estados Unidos lhe dá, ele já foi premiado 2 vezes pela tecnologia, é um prémio que é dado na tecnologia e na inovação pelo Hall of Fame International. Por isso é que realmente ele já recebeu este prémio 2 vezes. A LifeWave, neste momento, já distribui em mais de 80 países. Não só distribui em 80 países, como se preocupou em colocar 12 armazéns em todo o mundo. É claro que tem 80 países, não tem 80 armazéns, mas tem armazéns sediados de forma estratégica para que possamos receber o produto de uma forma célere e muito bem condicionado, para que as coisas funcionem de uma forma correta na sua distribuição. Comunica em muitas línguas, mais das línguas, uma delas é o nosso português, tudo já está em português, o que nos permite não só
comunicar com os escritórios, mas também tirar dúvidas dentro do nosso back-office. Nós podemos recorrer aos estudos científicos, às patentes, a tudo aquilo que vão ouvir hoje dizer aqui. Como nós temos o acesso em português, nós podemos investigar, tirar dúvidas, buscar e procurar toda a informação que hoje vos vamos dar aqui. Mais de 4 milhões de pessoas neste momento no mundo inteiro já utilizam esta tecnologia com resultados impressionantes, porque realmente esta é uma tecnologia inovadora. A LifeWave, em toda a sua tecnologia, toda tudo aquilo que foi desenvolvido até hoje pela LifeWave é uma tecnologia sem drogas, é uma tecnologia sem opioides, não invasiva, que é uma das coisas que mais nos apaixona nesta empresa e que aproveita uma coisa que vão ouvir falar já a seguir, que tem por nome fototerapia ou fotobiomodulação. E eu penso que agora, neste momento, é a doutora Teresa que vai, digamos, tomar conta da reunião. Eu vou interromper aqui o meu compartilhamento e passar a palavra à doutora Teresa. Obrigada, doutora Susana. Bem-vindos, boa noite a todos, como estão? Espero que estejam todos muito bem. Nós, antes de mais, preciso de agradecer à Susana, porque nós efetivamente estivemos em Lisboa num fim de semana fantástico e na segunda-feira ela sugeriu que nós repetíssemos para a equipa a nível nacional o trabalho bonito que fizemos no domingo em Lisboa. Tivemos um painel de luxo, ou eu tive a honra de conduzir um painel de luxo em Lisboa e eles estão aqui hoje como nossos convidados para nos darem um pouquinho do seu conhecimento, da sua sabedoria relativamente a esta tecnologia que é maravilhosa e com a qual todos nós temos, digamos que o grato prazer de poder trabalhar. Então, eu vou aqui compartilhar a minha tela também. Julgo que estão aqui pessoas convidadas pela primeira vez, portanto, pronto, convidados estão pela primeira vez, naturalmente, ou podem estar pela segunda ou terceira, nunca se sabe. E, portanto, antes de mais, e antes de iniciar a nossa apresentação e fazê-lo da mesma forma que a fiz no domingo, vou-me apresentar. Eu sou Teresa Pires, tenho 57 anos, vivo no Algarve, embora seja natural da zona de Coimbra. Sou psicóloga, a minha formação é na área da psicologia, neurociência, epigenética e terapia energética. E em 2023 conheci a LifeWave. Eu conheci a LifeWave através de um anúncio do Facebook, portanto eu digo sempre, a LifeWave veio ter comigo, todos vocês estão aqui porque algum dia um amigo vosso compartilhou esta tecnologia convosco. Comigo aconteceu de uma forma um bocadinho diferente, porque foi através de um anúncio do Facebook da Rita Mendes, que é a minha patrocinadora e à qual eu estou muito grata. E porquê? Porque eu procurava algo que pudesse complementar a minha prática clínica. Eu gosto de usar produtos naturais, desde há muitos anos que a minha prática comigo própria e até mesmo no aconselhamento aos meus pacientes era sempre nas áreas da homeopatia e da suplementação, e quando conheci esta tecnologia fiquei agradavelmente surpreendida. Claro que vocês perguntam-se, ok, utilizar a tecnologia, tem testemunhos, usa nela, tem testemunhos? Tenho muitos testemunhos desde que iniciei o uso da tecnologia em mim própria, desde o início que comecei a ter bons testemunhos, e tive, inclusivamente, muito recentemente, um testemunho que já apresentei numa reunião com a minha equipa e que hoje vou também aqui partilhar um pouco com vocês. Em março deste ano foi-me diagnosticado
um carcinoma, que é um cancro da pele, e tive a honra de ser acompanhada pela doutora Susana e pela terapeuta Mónica Cummings, que estão aqui hoje e que acompanharam todo o meu processo terapêutico. Fizemos a preparação, muita preparação com a nossa tecnologia, fui intervencionada a 13 de abril, e foi um processo que decorreu com uma rapidez, uma rapidez na cicatrização, em toda a sua resolução, graças a esta tecnologia também, porque foi, na minha opinião, essencial. E, portanto, eu não me canso nunca de falar acerca da LifeWave, do X39 e de todos os benefícios que nós podemos ter com o uso desta tecnologia. Ora, quando eu conheci a LifeWave, naturalmente que procurei saber de que forma é que esta tecnologia iria ter impacto na minha área, não é? E, portanto, a minha área tinha a ver com processos neurodegenerativos, com doenças neurodegenerativas como Alzheimer, como Parkinson, tinha também a ver com alterações genéticas que muitas vezes causam autismo, alterações ao nível da atividade química e elétrica que depois provocam o TDAH, o déficit de atenção, alteração na produção de neurotransmissores que depois vem trazer problemas de distúrbios ao nível do sono, depressão, enfim. E naturalmente que debrucei todos os meus estudos nessas áreas. Percebi, através dos canais oficiais, que este peptídeo de cobre que nos diziam, através dos estudos científicos do Dr. David Schmidt, que ele estava já muito estudado pela ciência e que realmente tinha uma importância enorme no nosso organismo, que nos trazia muitos benefícios. E foi por esta via, foi desta forma. Posso dizer-vos que tive o grato prazer de, na primeira apresentação oficial do produto, em março de 2023, estar com o Dr. Paulo Pereira e com a doutora Wanda, a falecida esposa, em Lisboa. Conversei com os dois. Eles deram-me toda a informação que tinham sobre esta tecnologia e foram fundamentais na minha decisão para eu me ligar à LifeWave e para iniciar todo o trabalho que muitos de vocês sabem que eu faço diariamente com esta equipa. E, portanto, desta forma, eu comecei a usar a tecnologia. Ela tem um grande impacto nas nossas vidas, não é? Os benefícios são imediatos. E falamos de uma tecnologia, numa nanotecnologia que vai estimular o organismo nos seus processos naturais. Estamos a falar de processos endógenos, estamos a falar da estimulação de processos bioquímicos e biológicos que são muito importantes e que nós vamos perdendo à medida que vamos envelhecendo. Isso é natural no nosso corpo. Não contém químicos nem opioides, não tem drogas, não injeta nada no nosso organismo. E para mim, algo que era muito, muito importante na altura e continua a ser-lo até hoje, é uma tecnologia cientificamente comprovada e patenteada. Esta tecnologia assenta, quanto a mim, em 3 pilares fundamentais. A luz, a nossa luz, que eu já vou convidar o nosso painel a falar sobre isto, o peptídeo, não é? Que nós produzimos naturalmente no nosso corpo, são 3 aminoácidos que se ligam ao cobre, mas que têm uma importância enorme no nosso organismo e que nos traz benefícios logo assim que nós começamos a colocar o PETS. Ainda há pouco tempo o Dr. David Schmidt nos apresentou um estudo em que referia que ao fim de 2 horas nós começamos a elevar todas as nossas células imunológicas e, portanto, isso é um benefício enorme. Portanto, temos a luz, temos o GHK-Cu e temos as células estaminais. E isto são 3 pilares que vão, sem dúvida nenhuma, promover uma regeneração celular, uma saúde celular
desde a estimulação do sistema nervoso central a todo o reequilíbrio no nosso cérebro com a atividade química, elétrica, o equilíbrio ao nível dos neurotransmissores, a estimulação e a informação que vai ser enviada ao nosso intestino, que é considerado o nosso segundo cérebro, onde nós produzimos 95% da serotonina que precisamos diariamente. Portanto, tudo isto vai efetivamente estimular o nosso corpo de forma natural e impressionante. Vamos ter, naturalmente, com a utilização do X39, mais energia, mais vitalidade, melhor qualidade do sono. Iniciamos um processo de desinflamação, porque digamos que o grande problema hoje em dia de todos nós é a má alimentação, é o stress diariamente, é a poluição, o andarmos numa vida corrida, tudo isso, o comermos a correr, tudo isso provoca um estado inflamatório generalizado que depois naturalmente nos vai trazer, vamos ter custos com isso. E usando o X39, nós notamos naturalmente que começamos por desinflamar o nosso corpo e depois todos os benefícios começam a vir lentamente com esse processo. Vamos ter um alívio dramático da dor, uma reversão da idade celular e um rejuvenescimento pela reformulação do ADN. Esta é uma tecnologia que está, como eu já disse, patenteada, cientificamente comprovada. Nos primeiros dias, cerca de 4.000 genes começam a ser reativados. Dentro deles está o P63 que reativa as células estaminais. Este é um processo que vai acontecer lentamente, porque as nossas células estaminais, elas não começam a reativar de imediato. É necessário haver uma preparação. É como se o GHK-CU, quando começa o seu processo, ou quando nós o começamos a utilizar, ele começa a limpar todo o nosso organismo, começa a desinflamar, começa a retirar a dor, começa a elevar o sistema imunitário, enfim. E então aí sim, quando ele já está fortalecido, as células estaminais começam a acordar para virem então culminar o processo de regeneração, de reparação, porque essa é efetivamente a sua função, e já vamos ter aqui um convidado que vai explicar muito bem a função das células estaminais no nosso corpo. Com 6 semanas de utilização, há um maior equilíbrio cerebral, diminuem os sintomas do TSPT, a ansiedade, a depressão. Com 3 meses de utilização, há o aumento da produção de colagênio interno, a diminuição das rugas, o crescimento do cabelo e o aumento da integridade do sistema musculoesquelético. E num estudo recente, verificou-se que 14 de 15 pessoas reverteram a sua idade vascular com algum tempo, num processo de reversão de idade celular, com o uso continuado do X39 por 6 meses. Efetivamente, todos nós, com o uso do X39, percebemos que rejuvenescemos para um estado mais jovem, e isso nota-se principalmente porque com a estimulação do colagênio e da elastina, a saúde interna começa a refletir-se na saúde externa, não é? E, portanto, os benefícios começam a ser visíveis na pele, no cabelo, nas unhas, e é efetivamente isto que acontece com a utilização desta tecnologia da LifeWave. É uma tecnologia muito fácil de utilizar, utilizamos durante 12 horas, no período em que estamos em atividade, retiramos o patch após 12 horas para descansar, para permitir que o nosso organismo, durante a noite e durante o processo do sono, que deverá ser descansado profundo, possa promover todos os sistemas de desintoxicação, de rejuvenescimento, de regeneração celular que acontecem durante esse processo. Coloca-se todos os dias um novo patch, pode-se usar mais do que um adesivo ao mesmo tempo,
e há apenas aqui uma condição que é fundamental para obtermos resultados com o X39: beber muita água. Nós aconselhamos sempre que adequem a quantidade de água ao vosso peso corporal. As senhoras devem beber 1 litro de água por cada 25 quilos de peso e os senhores 1 litro de água por cada 30 quilos de peso. Naturalmente, muitos de vocês, quando nós dizemos isto, dizem: ai, mas isso é muita água. Não é muita água, é uma questão de reeducação. Eu dou sempre este conselho e faço inclusivamente com os meus pacientes, principalmente com as pessoas de mais idade, que sentem naturalmente menos sede, mas isso pode ser prejudicial. Se colocarem um alarme no vosso telefone às 8 da manhã e beberem de hora a hora e puserem durante 9 horas ou durante 8 horas um alarme de hora a hora no vosso telefone e beberem 1 copo de água, vocês estão a beber mais de 200 ml de água de hora a hora. Às 5 da tarde, vocês têm bebido 2 litros de água. Portanto, não é difícil beber 2 litros de água por dia se vocês reeducarem o vosso organismo desta forma. E tudo é uma questão de hábito. E o nosso cérebro leva cerca de entre 21 a 28 dias a criar um novo hábito. E se vocês repetirem este comportamento durante 28 dias, ao fim desse tempo, o vosso organismo naturalmente vai-vos começar a pedir água e vocês já não precisam do alarme. Portanto, é uma questão de reeducação. Assim como nós nos reeducamos na alimentação, também nos reeducamos neste processo de hidratação que é fundamental para o uso do X39. E agora vou então passar, nós vamos ter aqui um painel de luz, vamos ter aqui a doutora Susana Marques, o enfermeiro Rui Loureiro, a linfoterapeuta Mónica Cummings e a doutora Juliana Oliveira. Eu tive a honra de partilhar com eles no domingo o palco e poder partilhar esta apresentação e agradeço mais uma vez já à Susana por ter tido a ideia de repetirmos esta formação. Hoje, um pouco mais, digamos que extensa, vocês também merecem. E porquê? Porque eles no domingo só nos deram 30 minutinhos. Tivemos que falar assim muito a correr. Eu acho que foi suficiente, foi muito bom, mas hoje acho que podemos aqui dar-me um bocadinho mais de tempo e falar um bocadinho mais. Então, eu ia chamar aqui a Susana e Susana, gostava que tu nos falasses, por favor, sobre o impacto da luz na célula, de que forma é que o infravermelho, o nosso infravermelho, interfere neste processo todo que eu acabei de explicar, não é? Neste processo da nanotecnologia, o que é que o Dr. David Schmidt pensou com isto e como é que nós vamos efetivamente tirar partido da nossa luz neste processo. Olá, então, mais uma vez a todos. Este tema da luz é um tema muito profundo. Nós falamos dele de uma forma muito simples, ou seja, nós costumamos explicar nas nossas apresentações, e muito bem, que a luz do nosso corpo impacta nos nanocristais que temos no adesivo e que funcionamos como se fôssemos um espelho. E realmente isto é, digamos que, a prática, o modus operandi de como isto funciona. Mas a informação celular e a luz é um tema muito profundo. A mim apaixona-me imenso. Um dia destes até vou fazer uma reunião, pelo menos com a minha equipa, para falarmos um bocadinho de uma forma profunda sobre a luz, por vários fatores. Eu em Lisboa falei de uma forma muito espontânea, como hoje vou fazer, tocando aqui um bocadinho em alguns pontos que, como tu disseste e muito bem, como não houve oportunidade, não pude falar neles porque o tempo era escasso. Eu nem em Lisboa disse, e tu ouviste, e aqueles muitos dos que estão aqui, que realmente a luz é uma linguagem universal que as nossas células, digamos, recebem, compreendem profundamente. E é verdade, a medicina
já tem várias formas de provar isto. Nós somos realmente seres de luz e toda a informação entre as células baseia-se muito como se fossem interruptores. São chispas de energia e funcionam muito com o dar e o receber. Elas passam essa informação como se fossem intercomunicadores de energia. É claro que nós falamos no X39, é importante percebermos que cientificamente era bom que nós percebêssemos que esta luz existe, não é? Que este infravermelho, como nós costumamos dizer, existe. Estamos a falar do infravermelho que tem esse nome porque tem uma faixa específica, como nós dizemos nas reuniões, e é essa faixa que define então o facto de ser infravermelho, e ele penetra profundamente nos tecidos, ativando, respondendo à tua pergunta, processos biológicos que são, por exemplo, essenciais à regeneração e à reparação celular, como ouvimos dizer nas nossas apresentações, como tu já disseste aqui, e penso todos eles, por exemplo, o Rui vai explicar quando fala nas células, a nossa Mónica vai colocar todo esta informação profunda da célula, quando vai regenerar e reparar, ela vai hoje apresentar-nos casos práticos dessa regeneração e dessa reparação, e a Juliana, da sua maneira, não é? Através da sua formação académica, vai nos falar também um bocadinho deste porquê. Mas eu gostaria de levantar-vos aqui um pequenino desafio. Também falei, nós falamos muito que, respondendo também à tua questão, Teresa, como é que atua? Falamos muitas vezes, sim, a luz chega ao ATP, não é? Aumenta a energia celular e nós, se não tivermos energia, nós não conseguimos fazer nada. Tudo bem que vai haver uma atuação anti-inflamatória, não é? Esta luz, quando incide na mitocôndria e quando faz todo este processo, ela sinaliza determinadas moléculas, como uma delas nós falamos é o GHKCU, o nosso peptídeo, e também, por exemplo, sinaliza outras coisas extremamente importantes para o nosso organismo, que é o caso do óxido nítrico. Porquê? Porque sem ele, nós precisamos dele aumentado, digamos, porque é ele que vai aumentar o oxigênio dos nossos tecidos. E se isto não acontece, nós não conseguimos, por exemplo, promover uma homeostase e um equilíbrio que é extremamente importante e que só existe se nós tivermos em equilíbrio questões como aquelas que a Juliana nos vai colocar. Mas eu quero terminar aqui esta parte da minha apresentação, que eu nesta parte sinto mais à vontade, eu desde que não tenha que estar a tocar nos slides, eu estou à vontade. E gostaria de vos levantar aqui um pequenino desafio. Nós temos milhões, nós temos trilhões de células no nosso organismo. E sabemos que, na medicina, se quiserem estudar um bocadinho, há sempre dois lados. Há aqueles que têm um lado muito científico e há aqueles que entram muito no lado energético, e nós não podemos deixar de falar disto aqui, porque o Dr. David Schmidt, e uma vez que estamos aqui, ele fala-nos muito nisso, em determinados códigos que ele foi ler, e fala-nos muito. Eu não podemos falar em religiões, porque não é isso que nos traz aqui, fala-nos na parte, digamos, de energia e de uma espiritualidade científica. E eu concordo, sabe porquê? Porque muitos dos cientistas dizem que cada célula no seu núcleo guarda o ADN que nos sintoniza com a nossa essência divina. Mas mesmo se não quisermos ir por aqui, eu penso sempre nos dois lados. Eu gosto muito de equilibrar as coisas. E se pensarmos nos dois lados, eu digo sempre, se não quisermos ir por aqui, nós também podemos falar que esta energia, é tecnologia e informação. E porquê? Se nós temos 50 trilhões de células, mais ou menos, sabemos, e vamos ver se eu ainda me lembro de fazer as contas, que cada célula tem mais ou menos um potencial de 0,7 volts, salvo erro.
Se nós multiplicarmos, vejam só, porque isto é ciência, isto podem ir comprovar. Se nós multiplicarmos 0,07 volts pelos trilhões de células que nós temos, eu tenho uma ideia que nós temos para aí 3,5 ou 3, acho que são 3,5 bilhões de volts no nosso corpo. Isto é uma informação que o Dr. David Schmidt sabe e que a ciência sabe, não é? Ele aproveitou esta luz, ele aproveitou esta energia. Portanto, eu deixo aqui este desafio e por isso eu vos digo que tudo funciona assim. Esta informação de energia, que é mesmo isto, isto é mensurável pela célula, é isto que nos permite, elas funcionam como se fossem interface, até porque a ciência do futuro considera muito que a luz é um interface de comunicação entre a biologia e a energia. Portanto, isto é algo que a medicina vai utilizar cada vez mais, porque a informação celular é assim que se dá. Quando ela decide produzir determinadas, por exemplo, moléculas, como eu disse há bocadinho, aumentar a produção do GHKCU, isto processa-se tudo assim, com estes volts, com esta energia. Portanto, eu deixo aqui este desafio, aprofundando um bocadinho mais a tua questão, Teresa, para que as pessoas possam ir estudar e para que percebam que, se a ciência já nos diz isto, da luz, deste interface, imaginem como nós estamos à frente, como a LifeWave é uma medicina, é uma ciência, peço desculpa, de futuro, sim, também uma medicina, mas temos um investigador de futuro que aproveitou isto e realmente, sem dúvida, por isso é que esta tecnologia, nós ouvimos muitas vezes dizer que está há 50 anos à frente, porque Exato. isto tem pano, isto vai dar muito que falar. Quanto mais soubermos aproveitar este interface entre a biologia e a energia, mais nós vamos conseguir chegar à tal. Eu falei na apresentação em Lisboa de autocura, não podendo muitas vezes falarmos na autocura, mas é ciência. E eu digo-vos porquê. Porque quando nós fazemos o equilíbrio, essa tal homeostase, que precisamos dela se dormirmos bem, se comermos bem, é um tema que a Juliana vai falar, nós também, para ter essa homeostase, precisamos respirar em equilíbrio. E se Uhum. nós produzimos realmente o óxido nítrico com a elevação do peptídeo e com a luz, com ele nós estamos mais oxigenados, quando meditamos estamos mais oxigenados e conseguimos. Por isso é que muitas vezes com a meditação e com o relax, com o estarmos bem, nós conseguimos recuperar-nos muitas vezes de mazelas. Mas é sempre aproveitando esta tal energia, estes 0,07 volts que eu acho que tem cada célula, não é? Cada núcleo. Nós somos uma usina. Eu já disse uma vez numa apresentação, nós realmente somos uma usina e termino, porque estou-me sempre a lembrar coisas. O Dr. David Schmidt, no outro dia, numa apresentação, mostrou-nos de um estudo independente, vejam, não é da LifeWave, de um estudo independente da farmácia, de uma farmacêutica, mostrou-nos que realmente nós conseguimos aumentar imenso o ATP, não é? As nossas mitocôndrias com a utilização do X39, com o aproveitamento da luz. Então imaginem, nós somos mesmo uma usina quando nós utilizamos o X39. Temos todos estes milhões de volts, estes 3,5 milhões de volts disponíveis no nosso organismo para utilizarmos. Pronto, e termino Exatamente. por aqui. Obrigada, Susana. Obrigada. Nós realmente, quando começamos a falar desta tecnologia, não nos paramos, porque estamos sempre a lembrar-nos de mais alguma coisa que podemos acrescentar hum, àquilo que nós fazemos diariamente, porque estamos aqui por paixão. Ora, então eu gostava de chamar o enfermeiro Rui Loureiro, que deve estar por aí, certamente. Olá, Rui. Andei para a frente, Olá, peço olá, olá, desculpa. olá, boa noite. Olá, Rui, boa noite, bem-vindo. Muito obrigado por este convite. É realmente uma honra poder fazer parte deste painel. Efetivamente, como tu dizias, nós tivemos assim um pouquinho de tempo limitado para explicar as coisas, mas realmente esta oportunidade que nos dão
é fantástica para podermos, se calhar, aprofundar um pouquinho mais. Não é Exatamente, que as pessoas precisem de saber tudo aquilo que realmente nós vamos falar aqui, mas se lhes puder dar um pouquinho mais de, de suporte, de confiança para poder falar com as pessoas porque nos ouviram, nós exato. profissionais de saúde, eu fico realmente contente por poder contribuir também para isso. Uhum. É isso mesmo. Bom, Rui, então, hum, qual é o papel, o que é isto de células estaminais, não é? Porque certamente até temos aqui alguns convidados, que foram, que lhes disseram, olha, tu hoje tens que vir ouvir sobre uma nova tecnologia que reativa as células estaminais. E nós normalmente ouvimos sempre falar de células estaminais e pensamos sempre que vamos receber injeções de células estaminais. Eu hoje, curiosamente, patechei uma pessoa, não é? Como nós costumamos dizer, e ela perguntou-me: isso vai-me injetar células estaminais? Não, 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 nada disso, nada disso. Mas normalmente é sempre aquilo que nos perguntam. Então, qual é o papel, qual é a importância das células estaminais no nosso organismo? Olha, realmente é como tu dizes, as pessoas pensam muitas vezes nas injeções de células staminais e, curiosamente, eu vivo no sul de França, sou enfermeiro, trabalhei 25 anos em bloco operatório, neste momento há 11 anos que estou estabelecido com o meu próprio gabinete e, portanto, tenho a minha própria pacientela, como a gente diz aqui, os meus próprios doentes, e realmente as pessoas, normalmente, quando se fala de células staminais, ou pensam nas injeções ou pensam, no cordão umbilical, porque, Sim. curiosamente, aqui eu encontro muita gente, mesmo ao nível da comunidade francesa, que não fazem a mínima ideia do que são as células staminais. Quando nós lhe falamos por vezes no cordão umbilical, lá se lembram da criogênese do cordão umbilical para a utilização das células staminais, mas na maior parte do tempo não fazem a mínima ideia do que são células staminais. Eu posso dizer que isto para mim das células staminais não é novidade. Eu com 25 anos de bloco operatório, dedicados principalmente à parte da ortopedia e da coluna vertebral, utilizei muito as células staminais com um processo que se calhar algumas pessoas já ouviram falar, no PRP ou no PRF, que é simplesmente centrifugar o sangue da própria pessoa para depois extrair o plasma, e esse plasma é rico em células staminais e nós utilizamos isso exatamente em feridas complexas, em fraturas, etc., para tentar reativar os processos de autocura do organismo. Sim, Susana, eu não tenho problema nenhum em falar processos de autocura porque eles são naturais, então não tenho qualquer tipo de problema em falar neles. E eu próprio, na minha atividade, já como enfermeiro liberal, tive já a oportunidade de tratar várias pessoas com feridas crónicas, com exatamente esta técnica, e antes exatamente de conhecer o X39, porque agora tenho realmente a facilidade de acelerar a cicatrização sem ter que andar a fazer centrifugação do sangue da pessoa, extrair o plasma e etc. por aí fora. Portanto, as células staminais. Eu gostava que só se pudesses, me deixasses partilhar o meu ecrã, porque eu gostaria Deixo que com as pessoas. certeza, deixo com Ok, certeza. Tu podes então, partilhar porque tens permissões de confitrião. ok. Então eu gostaria exatamente de partilhar convosco. Primeiro que mais nada, antes de tentar compreender o que é a célula estaminal, começar primeiro por perceber o que é a célula, porque muita gente nem sequer sabe, finalmente, o que é que são as células. Portanto, a célula é a unidade básica de todo ser vivo. E, como disse a doutora Susana, e muito bem, somos compostos, eu tenho 60 trilhões, 60 mil bilhões, mas pronto, calcula-se entre 60 e 70 trilhões de células, separados em cerca de 250 tipos de células diferentes. E o que é a célula? Bem, eu penso que a maior parte das pessoas, quando passou pela disciplina de ciências ou de ciências do corpo humano ou coisa do género, teve a oportunidade de ver ao microscópio algumas células, nomeadamente as células da pele, as células do sangue, provavelmente, e existem realmente 250 tipos de células e todas elas são diferentes. As células do osso são diferentes das células cerebrais, por exemplo, do sistema nervoso. As células do sistema nervoso são diferentes das células do sangue e por aí fora. Portanto, existem 250 tipos diferentes e o que é preciso reter é que todos os dias morrem qualquer coisa como 50 a 70 bilhões de células no nosso corpo e que têm de ser substituídas. Os responsáveis por isso é esta coisinha que está aqui, que parece um rinzinho, que chama-se mitocôndria, e é ela que define o tempo que vai durar a célula. Todas as células
tem um tempo de vida já pré-programado e ao fim desse tempo de vida, exatamente que é determinado pela mitocôndria, ela vai implodir, ela vai se suicidar e vai ter que ser substituída. E é aqui exatamente que entram então as células estaminais. Porque estas células, vítimas então da apoptose celular, esta morte programada, ou pode ser, por exemplo, traumatismo ou doença, têm que ser substituídas e elas são substituídas por células imaturas. Aquilo que normalmente é conhecido como célula-mãe, ou porque os espanhóis chamam-lhe mesmo célula-madre, exatamente porque são as células que contêm toda a informação genética dos órgãos que vão realmente perder células e que depois precisam de ser substituídas, isto nas células estaminais adultas, porque temos as células estaminais primitivas, que são as tais do cordão umbilical, que possuem essa informação de todo o corpo, ok? Aqui depois as células estaminais adultas são um bocadinho mais seletivas para determinadas partes do corpo, mas elas são capazes exatamente de assumir o papel das células mortas ou doentes, assumindo não só a forma, como também a função. Portanto, elas vão substituir em forma e em função, mas este processo é um processo que diminui com a idade e automaticamente, se imaginarmos que aqui aos 35 anos, na verdade, nós começamos a perder esta capacidade de substituir células, portanto, da atividade das células estaminais, começamos a perder, mal acaba o nosso crescimento, mal acaba a adolescência, nós começamos devagarinho a perder 5% da atividade, 10%, 15%, por aí fora, e reparem que aos 35 anos já só temos metade desta atividade. Ora bem, se nós virmos isto em termos práticos, significa que apenas metade das células que vão morrendo vão sendo substituídas. Então, o que vai acontecer é que os órgãos, os músculos, por exemplo, vão enfraquecer, os ossos vão perder densidade, a nossa recuperação em termos respiratórios não vai ser tão fácil após o esforço físico. Tudo isso começa pouco a pouco a notar-se. Se calhar aos 30 anos não se nota muito, aos 40 começa-se a notar um pouquinho mais e reparem, aos 60 já só temos 7 a 9% das nossas células estaminais ativas e isso realmente leva a processos de envelhecimento e doenças degenerativas, as mais que metem mais medo, efetivamente, são as neurodegenerativas e toda a gente, se calhar, tem alguém conhecido com, hoje em dia, com Alzheimer, com Parkinson, com demência, e realmente é assustador porque cada vez começa mais cedo e nós podemos, efetivamente, proteger-nos destes sinais de envelhecimento se mantivermos as células estaminais ativas com uma boa atividade física, com uma boa alimentação, com uma boa respiração, com uma boa hidratação, com uma boa higiene de vida e com o X39, produto único e exclusivo a nível mundial para reativar as células estaminais adormecidas. Reparem, tem aqui um esquema muito rapidamente para mostrar as tais células estaminais que aqui em França chama-se células souches. Portanto, vocês veem todas as células diferentes que estão aqui à volta e elas são capazes, partindo de uma célula sem uma forma especial, conseguem exatamente ir depois assumir a forma de cada uma das células que morre no nosso organismo. E pronto, isto tudo para dizer que tudo se resume à regeneração. Compreender os mecanismos de autocura do corpo é muito importante. Toda a gente já teve fraturas ou feridas e percebeu que são os mecanismos naturais do corpo que vão cicatrizar a ferida ou consolidar a fratura, e isto deve-se exatamente à ação das células estaminais. Portanto, daí a importância das nossas células estaminais no nosso corpo, os tais bombeirinhos que vão a todo lado, os nossos mecânicos que vão reparar os órgãos, que vão reparar os tecidos, ter sempre em atenção que estas células estaminais são células que estabelecem prioridades. Daí que muitas vezes a pessoa diga: mas uns têm resultados mais rápidos do que outros. É normal, cada mecanismo é diferente. Eu costumo dizer, não esqueçam que também somos como uma bateria de telemóvel. Quanto mais ela estiver descarregada, mais tempo leva a carregar, porque não podem esquecer que as células estaminais reativadas vão ter que reparar tecidos que já foram danificados há muitos anos atrás e têm que ir continuando a reparar todos os dias as células que vão morrendo continuamente. Portanto, é um trabalho duplo que temos aqui, ok? Portanto, não é de admirar que demora algum tempo e que, por vezes, as pessoas sintam
que não foi logo direto àquilo que elas queriam. Olha, eu costumo dar o exemplo, e gosto muito deste exemplo, vocês veem que eu tenho aqui o meu cabelo a ficar um bocadinho raro, ainda não tive a sorte que as minhas células terminais se lembrassem de vir cá acima e tratar um pouco do meu cabelo. Mas elas trataram de tanta coisa e continuam a tratar de tanta coisa dentro do meu corpo que estava cheio de problemas, principalmente a nível osteoarticular, que muito Uhum. sinceramente o cabelo não me preocupa, nem a cor, nem a rarefação do mesmo. Portanto, muito obrigado por me terem dado esta oportunidade de falar um pouquinho das células staminais e da Nós é que importância das agradecemos, mesmas. Rui. Nós é que agradecemos. Muito obrigado pelo teu contributo, que foi fantástico. Muito obrigado. E claro, é muito bom nós podermos falar um bocadinho mais em pormenor, e darmos este contributo a todas as pessoas, porque realmente elas não precisam no seu dia a dia de utilizar, mas é bom que sintam a segurança no produto em que tenham, que têm à sua disposição, e que percebam que realmente estamos perante algo que é inovador, e que está muito, muito à frente do seu tempo, digamos assim, não é? Ora bem, então, e agora eu vou continuar com o nosso painel e vou passar à nossa linfoterapeuta Mónica Cummings. Mónica, estás por aí? Olá, estou no back-office da recepção de um hotel, porque estamos aqui com hoje um evento presencial em Quarteira. Eu sei. Eu não sei se conseguem ouvir-me bem. Conseguimos ouvir-te Ok. bem, eu sei. A Mónica está a acompanhar um evento presencial em Quarteira, porque nós temos apresentações à quarta-feira e combinámos que seria mesmo assim. Eu ficaria aqui no online e ela está a acompanhar a equipa em Quarteira. E eu portanto, vou-te fazer aqui uma pequena questão. Nós estamos a ouvir-te muito bem. Eu vou passando os teus slides. Boa. Antes de apresentarmos os teus slides e o porquê de tu te teres, de tu utilizares esta tecnologia na tua prática clínica, tu antes ligaste à LifeWave por ti, pelo teu testemunho. Como é que tu percebeste que podias tirar ou que podias dar um grande contributo à tua prática clínica com a nossa tecnologia? Muito boa noite a todos, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Bem, eu comecei a utilizar a tecnologia até porque a nossa pele é daquelas que regenera mais rapidamente e que consegue fazer uma apoptose celular também num período de tempo mais curto, desde a derma à epiderme, e então existe aqui um processo que podemos visualizar de uma forma mais rápida. Como sou linfoterapeuta, trabalho com cirurgia plástica de reconstrução pós-cancro, também trabalho com recuperação pós-cirurgia ortopédica e vascular. E são campos muito diferentes, porque um osso não regenera à mesma velocidade que uma pele, bem como também o sistema circulatório não tem a capacidade de se selar de uma forma tão rápida como a pele. Então tinha aqui 3 campos onde eu podia realmente fazer aqui um trabalho de observação, porque acho que está tudo investigado, está tudo mais que provado, mas de observação que possa ajudar as pessoas também a perceber a dinâmica desta tecnologia e a forma como ela consegue realmente reduzir o tempo de sofrimento, o tempo de dor, o tempo de recobro, que normalmente tem um prazo de 6 a 9 semanas, e neste momento já consigo colocar as pessoas operacionais, poderei dizer funcionais, num período de 13 dias. Este é o timing que estou a conseguir fazer. Portanto, as pessoas têm uma baixa de um mês, primeiro de 15 dias e depois vão para um mês, mas na realidade podem começar a trabalhar ali ao seu 15º dia, estão aptas a trabalhar. Eu vou avisar que as fotos que estão aqui, para quem é sensível, nós não podemos partilhar estas fotos num evento corporativo, porque assim não é permitido, embora é permitido fazer em reuniões de grupo fechadas como as nossas, com convite e link acessado a cada um de nós, para poderem depois falar com a pessoa que vos convidou e poderem então colocar as vossas questões. Então, se é sensível, comece por tapar os 2 olhos, destapa um bocadinho e depois destapa tudo, que é para ver tudo. Exatamente. Olha, então
Eu vou passar o primeiro slide e tu, à medida que fores explicando, porque estás Eu aí um passo assim bocadinho. para passar. Exatamente, e eu vou passando os teus slides. Então vamos lá ao Ok. primeiro. Fechem os olhos e depois já abrem um bocadinho como a Mónica explicou. Bem, então, isto é um senhor. Oi. Ups, já foi. É o anterior, esse. Então, este senhor teve aqui um cancro de pele massivo. Tiveram aqui 4 excisões, do qual 2 delas foram retiradas da mesma cicatriz. A primeira fotografia, a 22 de fevereiro, este senhor estava com bolsas que estavam a fazer um retorno linfático para a zona posterior do corpo, portanto nas costas, em que cada vez que se movimentava o líquido escorria pelas costas abaixo. Os orifícios das suturas já tinham sido cozidos 3 vezes, não estavam a conseguir fazer de maneira nenhuma uma cicatrização e consegue-se ver que estava em completamente esforço de contenção, portanto não estava a ser possível essa cicatrização. Este senhor, mesmo muito cético e com uma filha altamente cética, dirigiu-se ao centro de saúde a dizer que havia uma pessoa que podia dar o X39 e a enfermeira disse-lhe: ou utilize porque realmente eu não tenho mais nada para lhe dar. Aqui na segunda fotografia existe ali um segundo adesivo mais acima, porque vocês só conseguem ver um. Eu utilizei o X39 e o Carnosine muito perto da cicatriz e vocês conseguem perceber aqui que de 22 para 27 de fevereiro existe uma tremenda diferença. Portanto, a pele começa aqui a reorganizar-se de uma forma com microcirculação, começa a criar já uma película de cobertura na sutura e alguns dos pontinhos começaram a secar e a sair, onde aqui no dia 5 de abril, portanto 15 dias, não é? Conseguimos ver uma completa regeneração celular, aqui uma cicatrização maravilhosa, uma pele a começar já a descamar pela quantidade, porque o nosso líquido seroso, todo aquele líquido que fica retido num pós-cirúrgico é colagênio, está lá para nos ajudar, está lá para cicatrizar, só que quando ele não consegue ser evacuado, drenado, puncionado, ele acaba por provocar queimadura, tanto na pele como muitas vezes, até mesmo numa lipoaspiração, quando acabamos por drenar, a pessoa diz que queima quando estamos a trabalhar, embora não seja uma queimadura real, mas realmente a sensação deste fluido a passar é de uma sensação de queimadura. Portanto, este senhor já consegue dormir de costas. Podes passar a próxima. Aqui estamos a falar de um lifting facial total. Esta senhora fê-lo porque é outra. Esta senhora fê-lo porque teve um envelhecimento precoce, fumou muitos anos e então achou por bem que deveria dar um melhoramento ao seu aspecto. No entanto, ela criou aqui ela criou aqui um problema de equimose mais profunda, não é hematoma, é uma equimose, só que estava a comprometer o oxigênio na parte da frente da orelha, como conseguem ver, aquele amarelado. Manualmente iria-me demorar à vontade umas 3 semanas, com uma intervenção provavelmente de umas 6 sessões, mas estamos a falar aqui de 2 sessões de drenagem linfática de uma para a outra, ok? E de 11 a 13, portanto, estamos a falar na visita a dia 11, no dia 13 vou fazer outra drenagem e ela tem aqui 2 dias de uso de X39 somente, ok? Aqui utilizei somente o X39 e vocês conseguem ver que também ao dia 18 ela ainda tem os agrafos, portanto, ela neste dia tive que a mandar para ser vista pelo enfermeiro, porque realmente a cicatrização foi tão rápida que aqueles agrafos tinham que ser tirados 4 dias antes do tempo. E se vocês perceberem, a sutura que está à frente da orelha é praticamente imperceptível. Não é? Portanto, é um timing muito, muito curto, de 11 a 18, para ter uma cicatriz daquela qualidade, só mesmo com a tecnologia. Isso é incrível. Podes passar a outra.
Aqui já temos um trabalho um bocadinho mais sério. Este é dos trabalhos que mais. Podes ficar nesta e depois passas para a outra. Põe a segunda primeiro. Esta. Portanto, esta grande cicatriz, isto é um retalho do dorsal para uma reconstrução de mama. Não, não, para. Fica aqui. Ele tem vida própria, Ai, este meu PowerPoint Deus. tem vida própria, pelos Assim, vistos. assim fica difícil. Yeah, vá, vamos lá. Bem, então, esta foto que aqui está é um retalho dorsal para que se reconstrua uma mama num pós-cancro de mama, porque os tecidos realmente ficaram comprometidos, tiveram que ser removidos da mama e houve necessidade de tirar então uma parte da pele, chama-se um retalho dorsal da parte de trás. Bem, então, o que é que nós temos aqui? Temos aqui, eu chamo-lhe um triângulo de cura. Eu utilizo muito esta técnica, porque se vocês se colocarem de pernas abertas, não é? Nós somos um triângulo. A nossa energia flui com este triângulo. E se nós tivermos, se pusermos a energia a correr do pé esquerdo para o direito para o esquerdo e por aí vai, vocês fazem uma figura de 8, é um figure of 8. E um figure of 8 é um sistema que não tem, é um infinito, não é? Ele interlaça sobre si. Então, eu comecei a utilizar este conceito porque os adesivos entre si, colocados nesta posição, a cicatrização de várias suturas ao mesmo tempo ainda é mais rápido. É mesmo incrível. Então, eu utilizei o EON, o X39 na sétima cervical, utilizei o carnosine na zona da dorsal, porque era onde eu precisava ali de mais energia na mitocôndria, e utilizei o AEON na parte da pele, podes agora passar para a parte da mama, se faz favor, da pele que foi feito o enxerto. Porquê? Porque aquele tecido não pertencia ali. Então eu não posso ter inflamação, eu não posso ter infecção, eu não posso ter nada que me comprometa um vizinho que vem das costas para a mama, não é? E o mais difícil nestes pós-cirúrgicos é nós adquirirmos a cor da mama. Então vejam, do dia 12 de março ao dia 4 de abril, em 23 dias, o aspecto desta pele. Estamos a falar que o primeiro é um retalho, portanto é mesmo um remendo. Lembram-se daqueles remendos que punhamos nos cotovelos quando éramos miúdos, quando rompíamos os casacos, não é? Portanto, estamos a falar aqui de um trabalho que é muito meticuloso, é um trabalho que se tem que ter muito cuidado para não haver desvio de pele, para não haver fricção entre bordos, para não haver inflamação, não haver rejeição de pontos, não haver aberturas. E a tecnologia aqui vem-me adiantar um trabalho em 23 dias que me demoraria 2 meses e meio, pessoal. 2 meses e meio. Podes passar aí então para o outro caso, se faz favor. Este caso para mim é é o meu bebê. Pronto, ele tem vida própria, vês? Eu Pois. vi como é que é. Vamos lá. Este caso é o meu novo, é o meu bebê. Este é a mais recente vitória. Estou muito, muito, muito feliz com este caso. Este caso é uma senhora que já se arrasta com quimio, teve uma quimio, teve uma radioterapia muito, muito intensa. Levou este processo durante 7 anos. E agora está numa nova fase, novamente na reconstrução. Portanto, vocês veem, ela passou pelo mesmo processo que a outra senhora, não é? Só que ela tinha mazelas da radioterapia, a pele era completamente cinzenta, não havia vida ali, aquilo era eu chamava-lhe a pele de Nagasaki, ali não crescia nada, não é? Hiroshima e Nagasaki é como eu faço a visualização de uma radioterapia, porque realmente destrói toda a célula e mais alguma. Só que somente com X39 e no local onde vocês veem ali em cima do retalho, porque ela utilizou o triângulo de cura, mas aqui coloquei o X39 naquela zona exatamente porquê? Porque eu precisava de células ativas a serem chamadas para aquela zona. E qual não foi o meu espanto que ao chamar para ali as células estaminais, a pele
tem movimento de fáscia, eu consigo fazer hidratação de fáscia e ela está a mudar a cor. E já tem espessura, ela já tem, eu consigo sentir esponjinha já, ela está a começar a ganhar ali uma dinâmica subcutânea incrível. Portanto, Oh, este Mónica, é, desculpa interromper-te, achas que essa pele conseguiu obter elasticidade? chama-se hidratação de fáscia, ou Sim. seja, todos os filamentos que estão por baixo, sabem quando vocês tiram a gordura de um presunto e vem aqueles fios, ok? Aquilo está seco, está desidratado, é um tecido Uhum. desidratado, ok? O que aqui há a permissão é de que os filamentos, como são novamente irrigados por microvasos, porque existe novamente uma dinâmica solar, existe aqui um movimento de apoptose solar de todos os tecidos que estão danificados e aquelas que estão ali nos tecidos mais profundos começam-se a regenerar, então de baixo para cima começam a criar-se novas camadas e então acontece a hidratação facial. E é a hidratação facial que vai fazer com que haja movimento, espessura e vida entre os tecidos, de forma a que haja uma oxigenação melhor do tecido. É por isso que a cor da pele muda. Yeah. Muito obrigada. Nada. Mónica, o teu trabalho é fantástico, é brutal, nós já o conhecíamos, nós que estamos mais perto de ti todos os dias, sabemos o quanto tu trabalhas desta forma. Eu própria tive a oportunidade de sentir em mim esses resultados dos teus conselhos, dos teus triângulos terapêuticos, não é? É brutal nós termos uma cicatriz que ao fim de 3 dias parece que não aconteceu nada, não é? Portanto, por isso, muito obrigada pelo Obrigada contributo eu. que tu dás todos os dias, a esta equipa. E para Obrigada. terminar, vamos então chamar a doutora Juliana, que já deve estar por aqui. Juliana, boa noite. Boa noite a todos. Olá, boa noite, como estás? Obrigada, por estares Obrigada. aqui também, por te juntares a nós. E agora a ti vai-te caber, digamos que a responsabilidade de nos explicares, depois de tudo isto, nós estivemos aqui a falar, de processos que acontecem diariamente e que nós todos sentimos, não é? E tu também tens casos perto de ti muito impactantes de recuperação com a nossa tecnologia, mas há sempre uma pequena percentagem de pessoas que não têm resultados. E tu vais nos falar um bocadinho sobre isso. Sim. Antes de mais, boa noite a toda a gente. Obrigada pelo convite. Foi realmente uma honra estar com vocês todos ali no painel, cada um sempre com a sua explicação e sempre diferenciadora, porque também somos de áreas diferentes e o bom é isto, é que vamos sempre adquirindo conhecimento em cada um de nós e isto é muito importante. Para quem não me conhece, o meu nome é Juliana, tenho 33 anos, sou licenciada na área da Biologia e Geologia e também tenho uma pós-graduação em Hidrogeoquímica e também sou especialista na área da Estética Avançada. Portanto, realmente isso é uma questão muito preeminente, porque há muita gente que questiona: mas aquela pessoa teve resultados numa semana e eu não tive, não é? Porque nós estamos sempre pelos outros e aquilo que muitas vezes acontece é que as pessoas até acabam por desistir de usar o X39 porque não veem aqueles resultados muito rápidos. Mas isto é muito fácil de nós entendermos, até porque cada um dos oradores aqui já explicaram um bocadinho isto e muito bem. Aqui a questão é que todos nós sabemos, e o Rui já falou nisso, o enfermeiro Rui, que a base da vida são as células. E as nossas células, elas crescem, elas dividem-se e eventualmente há então uma morte celular, e isto é funcional, é fundamental para a saúde dos nossos tecidos e dos nossos órgãos. O que é que acontece? É que à medida que nós vamos envelhecendo, este processo também vai-se perdendo esta eficácia, portanto a regeneração também torna-se mais lenta e é uma coisa que nós nunca vamos fugir.
é o processo de envelhecimento, é uma coisa que ocorre todos os dias no nosso corpo. Então, quem faz esta reparação, esta regeneração, são as células terminais, como o Rui já falou muito bem. Agora, o porquê de haver aqui pessoas que têm resultados mais rápidos e outras pessoas que têm resultados muito mais lentos? É muito simples, existem vários fatores diferenciados, desde a quantidade de peptídeo, porque também já falámos muito sobre isto, não é? Porque quando somos jovens, a quantidade de peptídeo que é a KCCU é muito maior, cerca de 200 microgramas por milímetro de sangue, e quando nós já temos uma faixa etária a partir dos 50, 60 anos, nós já sabemos que são 80 microgramas por milímetro de sangue. Portanto, à medida que vamos envelhecendo, esta quantidade de peptídeo também vai decaindo na nossa corrente sanguínea, o que também vai não ajudar, digamos assim, com que os resultados sejam tão rápidos em pessoas de faixas etárias, não é, diferentes. Portanto, a quantidade de peptídeo é extremamente importante, e depois também já vou falar um bocadinho o porquê também. Outro fator muito importante é a toxicidade. 97% das pessoas cá em Portugal estão completamente inflamadas, e a toxicidade não ajuda a que o processo de regeneração seja também mais rápido. Existem vários fatores, aliás, a Susana também apresentou isso no sábado, que é a medicação, que nós sabemos que não é muito boa, a nossa nutrição. Eu costumo sempre a falar que nutrição e alimentação são coisas completamente diferenciadas, porque eu posso ir a uma Pizza Hut ou um McDonald's, eu estou alimentada, mas eu não estou nutrida, e isto é importante de salientar. Também muito importante o nosso stress, não é? Que nós sabemos que quando estamos estressados, o nosso pico de cortisol aumenta, o que oxida também as células, o que também não é muito bom. A respiração, hoje em dia nós sabemos que está tudo poluído, não é? A mesma parte de respiração. As pessoas com quem nos relacionamos, e tu sabes também disso, Teresa, que é extremamente importante, porque se estamos com pessoas completamente tóxicas, os resultados também não vão ser muito bons. Então, toda esta toxicidade de stress oxidativo, stress inflamatório, não vai ajudar também a que os resultados sejam tão rápidos do uso de X39. Outro pormenor muito importante, a idade celular. E voltamos aqui ao mesmo, não é? E eu posso ter 40 anos, mas não significa que a minha idade celular seja de 40 anos. Nós sabemos que há pessoas que têm uma idade celular pai de 70, 80 anos. Porquê? Má alimentação, não faz exercício físico também, não é? Mas também temos o contrário, também temos pessoas com 50 anos que têm uma idade celular jovem, porque têm uma boa nutrição, faz exercício físico, têm uma boa hidratação. Portanto, isto tudo também vai ajudar. E também um ponto muito importante, que o Rui já falou e muito bem, que é a idade das nossas células. A Mónica também falou isso e muito bem sobre as células da nossa epiderme, que elas têm uma regeneração mais rápida, elas regeneram-se entre 2 a 4 semanas. Por exemplo, as células do nosso intestino, elas regeneram entre 2 a 5 dias. Portanto, nós ao usarmos o X39, estes, por exemplo, na parte da pele, da parte do intestino, vai ser mais rápido os resultados. Mas, por exemplo, o fígado, as células hepáticas, elas têm uma regeneração de 6 meses a 1 ano. Então, se eu tenho um problema a nível de fígado, eu não posso crer que o X39 vou ter resultados logo no mês. Não, porque o processo natural de regeneração é de 6 meses a 1 ano. Eu tenho que dar tempo ao nosso corpo para ele poder autorregenerar-se de uma forma natural. Ó Juliana, desculpa interromper-te, peço perdão de te Sim. interromper, porque esse é um ponto muito importante, porque inclusivamente nós, como o Rui falou e muito bem, nós temos bilhões, trilhões de células e elas não se regeneram todas ao mesmo tempo, todos os dias. Ainda que, por exemplo, ao nível cerebral, as nossas células elas têm um tempo de vida entre 21 a 28 dias, em média, não é? E eu costumo dar muito esse exemplo. Elas não se vão regenerar todas no mesmo dia. Todos os dias nós temos milhões e trilhões de células a regenerar. Daí que essa parte que tu estás a falar é muito importante. As pessoas têm que dar tempo para que o organismo se regenere.
Exatamente, é mesmo isso. E dou-vos outro exemplo, mesmo, por exemplo, os glóbulos vermelhos. Eles Uhum. regeneram só em 120 dias. Estamos a falar mais ou menos de 4 meses, não é? Portanto, é que Exato. temos que dar tempo ao corpo. Opa, claro que era bom, não é? Chegámos aqui um dia, 2 dias. Aliás, nós seres humanos até queremos já tudo é para ontem, nem é para amanhã, é tudo para ontem. Mas isso é impossível. E foi o exemplo que eu dei e que eu gostei muito, não é? Quando há uma fecundação, quantos meses é que demora um bebê a gerar-se? São Uhum. 9. Porque tem que passar por aqueles processos todos de formação dos tecidos, dos órgãos. Por exemplo, porque é que dizem, não é muito aconselhável os bebés nascerem ali aos 8 meses, prematuro? Porque o último órgão a ser formado, digamos assim, normalmente é os pulmões, por causa da parte respiratória, não é? Portanto, temos que dar tempo ao tempo para o nosso corpo realmente autorregenerar-se naturalmente no tempo dele. Depois, um fator também muito importante, e a Susana falou muito bem nisso também, foi a parte da mitocôndria, não é? Uhum. E o David Schmidt também já falou muito nisso, da parte da mitocôndria, porque quanto mais mitocôndrias nós temos ativas, mais energia temos. Mais energia nós temos, mais uma célula funcional nós temos, mais uma regeneração rápida que é. Ok? Portanto, isto também é muito importante e nós sabemos que temos casos de pessoas que quando usam o X39, o que é que acontece? No dia seguinte sentem logo muita energia. Porquê? Porque há uma maior produção de mitocôndrias. E outro ponto também muito importante é o sistema nervoso e o sistema hormonal. Porquê? Quando nós colocamos o X39 sobre a nossa pele, e que é uma luz, que a Susana já falou, é uma frequência que volta outra vez para dentro do nosso corpo. Quem faz esta leitura são as nossas terminações nervosas. Então, em termos de sistema nervoso, ele precisa estar equilibrado. Ok? E mesmo o sistema hormonal tem que estar equilibrado. Se nós tivermos as nossas glândulas, por exemplo, da tiroide, que não esteja a funcionar muito bem, hormonal, as coisas também não vão correr muito bem. E como já falei também do stress, não é? Quando nós aumentamos os picos do cortisol, o que é que vai acontecer? Vai oxidar as nossas células, vai haver toxicidade, voltamos outra vez sempre aqui ao mesmo processo de sempre. Portanto, é muito importante também em termos de sistema nervoso, termos aqui um sistema nervoso equilibrado, que é para a leitura desta frequência ser uma leitura bem, uma informação bem informada no nosso corpo, até porque é a mesma coisa que quando vocês vão tocar em algo quente, vocês retiram imediatamente, é segundos. Então, quando nós colocamos o patch sobre a nossa mão, é segundos a informação no nosso cérebro. Mas também temos que estar num equilíbrio para que isso também aconteça. E quem faz também isto? É água, é hidratação. Eu não consegui tocar neste ponto no painel porque aquilo tinha que ser muito rápido, senão o Alex matava-nos a todos. E a hidratação é também extremamente importante porque é a água, o nosso corpo é constituído 80% de água. A água é que leva os nutrientes, o oxigênio às nossas células, é ela que faz a eliminação dos resíduos do nosso corpo. Nós precisamos de oxigênio, então é extremamente importante a hidratação e tu já falaste sobre isso e muito bem, e é uma boa dica de meter o alarme para bebermos um copo de água por hora, isso é uma boa dica. E depois também muito importante, e vamos voltar também sempre, porque nós voltamos sempre ao mesmo ponto, não é? Porque isto é um ciclo. O porquê de 4 a 5% das pessoas não terem resultados. Muito importante, expectativa. Não é? Muitas vezes as pessoas estão muito expectantes. Ai, aquela pessoa coloquei-lhe um X39 e passou-lhe a dor ciática. Vou colocar também porque também vai-me passar. Não, nós somos todos diferentes. Até porque o nosso corpo ele é muito inteligente. E como o Rui falou, e a Susana também falou isso no evento, é como se fosse o quartel dos bombeiros. Não é? Quando nós acionamos o nosso quartel de bombeiros, o que é que acontece? Eles são sinalizados, vão para o local do incêndio, neste caso, e começam ali a reparar, que são as nossas células terminais, a reparar e a regenerar os nossos tecidos. Mas se de repente o incêndio vai para perto de casas, para onde é que vão os bombeiros? Vão para as casas.
porque Uhum. ali é mais importante do que a floresta. Claro que a floresta é importante, mas primeiro estão as pessoas, estão as casas, as células terminais é igual. Eu posso estar a gerar algum tipo de doença mais grave que, por exemplo, aquela dor ciática, que o meu corpo sinaliza logo que aquilo é mais importante. Só depois avô aquela dor. Por isso é que nós temos que dar tempo ao nosso corpo para ele fazer esse processo. E depois, muito importante, e é algo que o David Schmidt sabia, e vem aí também, que é o déficit nutricional. As pessoas estão desnutridas. As pessoas. Como eu falei, nutrição, alimentação são coisas completamente diferenciadoras e estamos a falar num peptídeo que é composto por 3 aminoácidos e um mineral cobre. O cobre não é produzido no nosso corpo, nós temos que ingerir na nossa alimentação e onde nós temos muito cobre é no chocolate preto, frutos secos, nas sementes, no brócolis e mais alguns alimentos, portanto nós temos que ingerir alimentos ricos em cobre e também temos que ingerir alimentos ricos em aminoácidos, como a glicina, como a lisina e como o histidil, que é o que compõem este peptídeo muito importante. E, porque aquilo que está a acontecer é, por mais que a minha nutrição seja boa, e eu se precisar, por exemplo, eu vou precisar de um aminoácido da glicina, mas se eu precisar daquele aminoácido para outra molécula do meu corpo, ele vai para lá porque é mais importante que eu fazer uma cadeia peptídica do GHK-CU. Portanto, é muito importante a nutrição e o David Schmidt pensou em algo muito importante que é suplementação. Por isso é que ele vai lançar a suplementação que é para combater estes déficits nutricionais que as pessoas têm e os resultados que as pessoas não estão a ter. Portanto, eu não tenho sombra de dúvidas que quando essa parte nutricional da suplementação vier para o mercado, estes 4 a 5% vão deixar. Deixam de existir. Não exato. tenho sombras de dúvidas disso. Sim. Portanto, a base de tudo, nutrem-se bem, tenham um sono bom reparador, porque costuma-se a dizer que um bom sono é meio sustento, hidratem-se bem, o exercício físico também é extremamente importante para colher os benefícios do X39 mais rápidos. Portanto, deem Exatamente. tempo ao vosso corpo e não desistem acima de tudo. É isso. É isso. Muito obrigada, Juliana. Eu iria aqui acrescentar, talvez, só que tenham em atenção os níveis de vitamina D, porque a vitamina D também é extremamente importante em todo este processo que a Juliana brilhantemente nos explicou. Bom, da minha parte, doutora Susana, tenho a agradecer a honra de ter participado neste painel fantástico. Obrigada a todos vocês por partilharem aqui a tela comigo. Vocês têm aí no chat os agradecimentos de todas estas pessoas que estão aqui conosco e que estiveram aqui conosco até ao final. Muito obrigada mesmo. E agora deixo-vos a vocês, dou-vos a palavra para se despedirem. Vamos, não temos muito tempo, Teresa, Sim, temos que terminar. porque o tempo já vai longo. Uhum. Aquilo que não usamos em Lisboa, usamos aqui, mas Exato. penso que foi maravilhoso. Fico feliz por ter tido esta ideia. Senti isso logo lá em Lisboa. Não tivemos tempo de falar e quero agradecer a todos por terem aceito. Quero dizer-vos que é importante termos em conta aquilo que o Dr. David Schmidt diz sempre. Esta tecnologia foi desenvolvida para pessoas saudáveis. E quando ele diz isso, vai de encontro àquilo que a Juliana nos acabou de dizer. Se nós não comermos bem, se não pensarmos bem, como ela disse, se não, porque as toxinas mentais são muito importantes. Tratem das Nós emoções também. falamos Olhem em muitas emoções. toxinas, mas esquecemos das toxinas mentais, que elas são extremamente importantes. E o Dr. David Schmidt fala numa coisa muito importante, que uma vez que estamos a dar-vos esta formação, tem que ter em conta que tem a ver com os insucessos. E claro que a Juliana não tem tempo de falar em tudo, mas já falámos sobre isto. Esta hipóxia que a Juliana falou, muitas vezes é resultante do tabaco. E não se esqueçam disso, o Dr. David Schmidt está sempre a tocar nesse ponto. Os fumadores, e nós vemos na prática, não têm tanto resultado.
porque podemos comer bem, podemos beber boa água, podemos até vir a suplementar, e é uma área que eu domino, mas se nós suplementarmos, meus amigos, e não fizermos o todo que a Juliana esteve a falar, não é? Porque ela falou nos suplementos, mas se vamos suplementar e depois não bebermos água, não dormirmos, como ela disse, não vai haver resultados. Tudo aquilo que foi dito aqui hoje é maravilhoso. Portanto, ouçam a todos, porque a tal luzinha que eu vos disse, a informação entre as células, precisa de todos estes alimentos que a Juliana disse para acontecer a renovação que o Rui disse e depois temos o resultado maravilhoso que a Mónica nos apresentou nos seus trabalhos. Portanto, vamos levar isto em sério, não é só colocar o patch e achar que vai fazer milagres. O Dr. David Schmidt está-nos sempre a dizer isso. E acho que é algo que devemos sair daqui todos com esta consciência de defender o X39, porque é uma tecnologia maravilhosa, mas ensinar aos nossos consumidores tudo isto que ouviram aqui hoje, para termos ainda mais sucesso. Está bem? Bem-ajam e obrigada a todos por terem feito parte desta noite. E Gratidão. já agora, se me permitem, vou ainda juntar uma pedra ao edifício, porque, bom, também como especialista na área da nutrição, eu posso-vos dizer que, por exemplo, o intestino humano, com a idade, vai sendo cada vez menos capaz de fazer uma boa assimilação e tem a ver essencialmente com a intoxicação que já foi aqui falada, a intoxicação das microvilosidades. Penso que toda a gente sabe o que é quando a gente come as tripas à moda do Porto. Depois Aqueles temos que andar a pelinhos. fazer limpeza do intestino, Rui. Exatamente, limpeza do intestino, muito importante, alimentação rica em fibras. Quero deixar isto só como dica e agradecer às 150 pessoas que não nos deixaram, que não arredaram pé. Foi fantástico. Muito obrigado por este convite e foi realmente fantástico partilhar convosco estes momentos. Obrigada a todos. Beijinho, até à Beijinhos. próxima. Até Fiquem amanhã. bem. Até amanhã. Até amanhã.